Continuando nesta aula, a gente vai ver o funcionamento do Clone Plugin. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a nossa base de dados, que nós vemos trabalhando até agora. Vou abrir o arquivo de configuração para a gente fazer uma revisão dele aqui, para vocês terem noção do que está acontecendo, né? Então, está aqui a mesma estrutura. Fiz uma limpeza bem grande de tudo que a gente fez até aqui. Então, nós temos aqui as configurações gerais e aqui as configurações dos dois servidores que eu vou rodar. Nada demais, um rodando na unidade D e outro rodando na unidade E. Nós temos aqui os dois serviços também instalados. Então, MySQL standalone, sozinho, rodando. Então, está aqui os nossos dois serviços em execução. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o nosso plugin. Então, como a gente já viu em outras aulas, eu vou entrar aqui para os dois e nós vamos carregar aqui com o comando plugin load. E nós vamos incluir aqui o MySQL clone.dll. Lembrando que esses DLLs devem estar disponíveis na nossa pasta de instalação do nosso MySQL, como nós já vimos também no nosso curso. Aqui na lib, plugin é o caminho padrão. Então nós temos ela aqui, ele não está buscando do nada, tem um local onde essa DLL está disponível. Então nós já fizemos a carga dela aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é habilitar a compressão, para diminuir tráfego, diminuir a quantidade, o volume de dados, porque por padrão ela vem desabilitada. Então clone, enable, compression. Perfeito. Uma outra configuração interessante aqui é a clone max data bandwidth. O que isso quer dizer? Essa é a disponibilidade de input e output do HD em si. Isso aqui para clonagem local é muito interessante. Se você não tiver um equipamento com um HD de alta velocidade e quiser disparar um backup durante o dia no seu cliente, por exemplo, você pode limitar o consumo de banda desse HD para não prejudicar o desempenho da aplicação. Então aqui ele já aceita um inteiro, ele já trabalha com, está em mega, né? Eu poderia digitar aqui 1 mega, 10 mega e assim por diante. Então eu vou deixar aqui na nossa configuração um máximo de 10 mega do HD consumindo. E a mesma coisa também nós temos uma outra opção aqui, que é o consumo da rede. Isso para clonagem remota. Então, o consumo da rede eu posso definir aqui também em termos de megabytes. Vou definir 10 aqui também, para a gente ver o negócio acontecendo. Eu vou carregar uma base de dados fictícia, que a gente tem trabalhado com ela até então, para a gente poder fazer essa clonagem. Então, nós vamos deixar essas opções, vou salvar, e vamos reiniciar os nossos serviços com essas novas opções carregadas. Então, vamos lá no nosso serviço, MySQL, vamos parar. Mais alguns instantes. O meu 2 já habilitou e o meu 1 também. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a clonagem local. Então, eu vou acessar o meu servidor na porta 9101. E a primeira coisa que nós vamos fazer é dar a permissão a um usuário ou criar um usuário novo para se fazer essa clonagem. Então, basicamente, nós vamos criar um novo usuário aqui. Create user. Nós vamos chamar ele de doador clone. Em qualquer lugar esse usuário pode conectar, ou localmente, aí você vai colocar a melhor opção que te atenda. Identificado por e uma senha. Senha segura, como nós vemos usando aqui nas nossas aulas. E nesse usuário nós vamos garantir para ele que ele vai ter a opção de backup underline admin. Essa é uma opção que tem que ter para que o nosso usuário tenha autorização de realizar uma clonagem. Aqui lembrando que nós estamos numa clonagem local, uma clonagem remota, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu tenho que ter um usuário doador na máquina doadora com essa garantia de privilégio, backup admin, e na recipiente um clone admin. Nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, já adiantando, para que você saiba. Então nós vamos colocar aqui para o
doador, aqui eu esqueci de colocá-lo entre aspas, deixa eu voltar aqui, doador clone, isso, doador clone, perfeito, de qualquer lugar. Isso aqui nós vamos definir então, vamos rodar. Foi criado o nosso usuário e agora nós vamos rodar a nossa base de dados de teste. Então nós vamos aqui criar um banco de dados, vou chamar esse banco de dados de banco, só para a gente ter um volume de dados aqui para fazer esses testes. E vou carregar aqui uma base de dados qualquer, fictícia, que nós já até trabalhamos com ela aqui. Esse caixa aqui. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, quando tiver carregado eu volto. Voltei aqui no vídeo, nós já terminamos de carregar a nossa base de dados, está aqui a tabela caixa com 20 MB. Acho que eu vou até diminuir não porque nós temos os outros dados, mas eu acho que dá em torno de 70 megas aqui. Eu vou diminuir isso aqui para 5 MB, só para a gente ver a coisa acontecer. Então vamos aqui, eu vou reiniciar os nossos servidores. Ele demorar mais um pouquinho. MySQL. Parar. Eu tinha mandado reiniciar aquela hora, mas eu não gosto não, porque o Windows ele costuma perder quando demora a finalização do descarregamento do banco de dados. Então ele não reinicia. Vamos deixar ele voltar. Em execução, ok. Vamos voltar aqui. Vamos chamar aqui os dados. Beleza, está em execução. Então vamos lá fazer a nossa primeira clonagem. Vamos aqui. Então nós vamos rodar o comando conectados na máquina local. Clone. Local. Data Directory. E o diretório que a gente quer salvar. Aqui no meu caso eu vou colocar c:/mysql /clone. Então nós vamos rodar aqui, lembrando que eu estou logado com outro usuário. Eu mostrei a criação desse usuário aqui, mas eu estou, se eu não me engano aqui, num usuário super, que a gente já tinha utilizado, aquele que já tem as configurações. Então vamos lá. Então ele está rodando. Se eu vier aqui na pasta, essa pasta clone que eu indiquei aqui, ela não pode existir aqui. Ele vai criá-la. O próprio MySQL cria. Então, muita atenção nisso aí, nessa questão do próprio MySQL. Então, vamos voltar lá, MySQL, C, MySQL, clone, isso mesmo. C. Vamos localizá-la aqui. Perceba como eu não escapei as nossas barras, ele se confundiu. Então nós vamos voltar lá, vou apagar aqui e vamos executar de novo. Então, //. Bom, acontecer isso para a gente ver quando ocorrem esses problemas, esses erros. Agora é escapado. Levou em torno de 20 segundos. Nós colocamos uma limitação. Prontinho, acabou. Então perceba que agora ele criou. Ele criou justamente toda a cópia. Lembrando que o sistema está funcionando, o cliente está conectado, ele tira esse snapshot na hora. E daqui você pode colocar isso num batch local nas suas aplicações onde roda o MySQL, fazer ele local, compactar e enviar isso para a nuvem, fazer uma sincronia aí com o G-Drive, com um Open Drive, o que a ferramenta que você usa. Aí isso aqui é exatamente o que está rodando aqui agora no nosso banco de dados aqui na unidade D. Então está aqui, ele simplesmente clonou ela toda para cá e muito mais rápido, como a gente viu lá naqueles benchmarks na aula passada, em torno de uma base de dados de 124 GB demorar
quase 2 horas usando o MySQL Dump e com o clone demorar a criação e a restauração em torno de 9 minutos. É realmente impressionante isso. Então nós vamos fazer agora usando uma clonagem remota. Então eu vou abrir aqui o meu outro servidor, que está na porta 2, está aberto aqui. Lembrando que nele a gente teria que criar um usuário. Eu vou chamar esse usuário aqui agora de recipiente. Estou passando aqui só para vocês verem, né, que existem usuários e privilégios. Recipiente clone. Aqui também nós vamos copiar ele para cá. Recipiente clone. E nesse usuário que é o recipiente, diferente do doador, ele tem que ter o clone admin. Se você for usar aí para questão de segurança, já fique sabendo. Então nós criamos aqui no recipiente, que vai ser minha porta 9102, esse usuário. Então nós temos aqui a minha porta 9101 rodando. Eu tenho o usuário super também nesse aqui rodando. O meu usuário que eu trabalhava, ele já está liberado. Então, diferentemente do clone local data directory, agora nós temos um outro comando que também poderia ser usado local sem problema algum, mas aqui nós estamos simulando só. E vai ser o clone instance from. Aqui eu vou entrar com o meu usuário, então vou pôr aqui o super. E o host com a porta. Então aqui nós vamos 127.0.0.1. Percebe que o meu aqui é local, poderia ser um IP remoto, sem problema algum. 2 pontos a porta, 9101. Então eu estou conectando daqui no meu outro servidor. Perfeito. Vou passar a senha, identified by, senha segura. Senha segura. Tranquilo. E o diretório que eu quero guardar. Se eu não especificar, ele mata o meu diretório. Se eu especificando, ele vai colocar no diretório que eu quiser. Data directory. Nós vamos colocar aqui C, // nós já vamos escapar aqui, // clone remoto. Prontinho. Então está aí o nosso comando. Vamos tentar executar. Você tem um erro de sintaxe. Vamos ver aqui qual que é. Data directory. Identified by, senha segura. Aqui, clone. Aparentemente não estou achando nenhum erro. Ele me falou que tem um erro, é porque tem. Vou pesquisar aqui e volto daqui a alguns instantes com o vídeo com a solução para esse erro. Realmente tinha um erro de sintaxe, eu esqueci que a porta aqui no clone ela fica fora das aspas. Então foi realmente um erro de digitação minha aqui. Aquelas coisas que passam, né? Então nós vamos dar o comando aqui, nós vamos ver que ele vai dar um alerta de segurança. Ele me diz aqui que esse computador ele não está na lista de clone valid donor list. Então nós vamos simplesmente colocá-lo aqui. Eu poderia colocar no arquivo de opção aqui ou setar ele de forma global aqui agora com o comando set. Então nós vamos dar aqui o comando set global e já resolve o nosso problema. Clone valid donor list igual e o endereço do nosso camarada onde nós vamos fazer essa clonagem. Então está aqui, ó. Eu estou no recipiente dizendo a ele que eu tenho um doador válido nesse endereço aqui. Vamos rodar, ok. Vamos voltar aqui e tentar executar o nosso comando. Clone donor error. Connect fail. Acesso negado para o usuário super. Senha, mas eu tenho esse usuário lá. Então vamos dar uma olhada. Ah, gente, loucura. Eu não tenho esse usuário. Esse usuário ele foi criado nas outras aulas. Nós limpamos o banco de dados. Boa. Então eu vou usar o próprio usuário que a gente criou aqui, que é o usuário recipiente clone
Boa. A cabeça está nas outras aulas passadas. Essa base de dados ela é limpa. Tranquilo, vamos rodar. Clone, dono, erro. Connect or fail. Recipiente, clone. Recipiente, clone. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse usuário. Recipiente, clone. Perdão. Doador, clone. Doador, clone, conectando lá naquela base de dados. Perfeito. Agora sim, vamos aguardar. Essas aulas hands-on é bom isso, as coisas vão acontecendo e a gente vai correndo atrás e vendo a solução e já apresentando na própria aula. Mais alguns instantes. Certinho, terminou. Vamos aqui. Então nós temos o primeiro clone local, né? E agora o remoto. É a mesma cópia, tanto em um quanto em outro, os mesmos arquivos clonados, um de forma remota e o outro de forma local. E para restaurar esses bancos de dados, vamos fazer aqui com a nossa própria instância 2. Vocês viram que eu não gravei no diretório de dados dele mesmo. Então nós vamos interrompê-lo aqui, parar. Ela está limpo lá no nosso diretório. Eu vou pegar esse remoto aqui que nós criamos, vou copiar os dados e nós vamos colocar na DataD dele. É simples assim. Nós pegamos a data, o arquivo limpo que ele criou e nós vamos sobrescrever aqui agora. Colar. Uma cópia física, sobrescrevendo os dados que ele cria na inicialização. Então perceba que a pasta não está limpa. Ele criou alguns dados, performance schema, ele cria os seus arquivos e eu estou sobrepondo aqueles que o clone fez. Os outros eu mantive. Então nós vamos iniciar aqui o nosso servidor. Muito simples e direto. Vamos voltar lá. Vamos recarregar. Aqui está, banco, com a tabela, muito rápido, muito tranquilo. Esse plugin do MySQL realmente veio para ser uma mão na roda para a solução de backup. Esse mal necessário que nós conhecemos, mas que agora ficou muito mais veloz com esse plugin. E daqui, como eu disse, a gente compacta, faz o que a gente quiser, ele já está isolado do sistema aqui, não dá mais interferência e manda para onde a gente quiser. Finaliza essa aula aqui, um abraço e até a próxima.